Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Está no ar mais um podcast. Ailson Lino convida diretamente dos estúdios da Band News. E a cada edição a gente traz sempre um assunto da mais alta relevância. Os nossos convidados, todos eles, trazem informações que você quer saber, que você precisa saber. Então, bate na porta do vizinho, fala pra galera que o podcast Ailson Lino convida tem informações para todos. E hoje, especial. Estou trazendo uma sumidade aqui. Ele é engenheiro mecânico com especialização em tecnologia de veículos avançado, acho que é por aí, entendeu? E sabe tudo sobre carro, sobre direção, sobre tantas as informações que você precisa e agora você vai saber. Já está conosco o professor Gildson Dantas. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Você que foi o meu professor há tanto tempo, é uma família... Não diga quantos anos foi atrás, não, para não descobrir nossa idade. Viu? Uma família de professores, a tua irmã foi minha professora, né? É verdade. Prazer imenso ter aqui no nosso podcast. Muito obrigado, tá? Olha, isso é uma satisfação muito grande para mim estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade, porque realmente temos bastante coisas muito interessantes para levar para o público em geral, né? Seja proprietário de automóvel ou não. Eu tenho certeza que as informações aqui, de alguma forma, em algum momento, vai ser útil para quem estiver aqui ligado no nosso podcast. Inclusive para mim, né? Apesar de eu ter já várias aulas contigo, né? Vários cursos. Sim, verdade. Mas sempre tem uma dúvida, sempre tem uma coisa que acaba de acontecer, a tecnologia é avançando, as coisas se aprimorando. Verdade. E se a gente não for buscar informação, fica para trás. Fica mesmo. E graças a Deus que eu tenho o Gildson Dantas, né? Estamos aqui, vamos nos esforçar, né? Para superar toda essa expectativa. Ah, com certeza vai. Vamos começar então falando daquilo que você mais gosta de falar, que é de carro, né? Gildson, aquela coisa de que carro 0 km, chegou da fábrica, a empresa fez a revisão, te entrega, precisa amaciar motor? Olha, amaciar realmente não precisa mais. Por que antigamente o carro tinha que amaciar? Porque as máquinas de fabricação, as máquinas operatrizes, não eram muito precisas. Então, quando a peça era considerada pronta, na verdade ela não estava. Ainda tinha pequenas rebarbas, pequenas saliências, e que esse acabamento final era feito no contato entre uma peça e outra. Tanto que você tinha que substituir o óleo, a primeira troca de óleo, tinha que ser bem recente, tipo assim com 500, 1.000 ou até no máximo 1.500 quilômetros, porque o óleo ficava impregnado desses fragmentos, né? Então você tinha que trocar a primeira vez o óleo bem mais cedo, e você tinha limitações na velocidade do carro, porque as peças não estavam ainda bem ajustadas. Isso aí é que se chamava realmente de amaciamento do motor. Hoje em dia não é mais necessário, porque as máquinas operatrizes são muito precisas, são alfanuméricas, gerenciadas por um computador, então não há mais necessidade de fazer o amaciamento. Agora existe assim, uma coisa que é inevitável, que é o ajustamento entre as peças, tá? Então você tem o eixo do motor que apoia sobre o mancal. Quando ele é montado, ele fica assim muito justo. Então com o tempo ele vai se acomodando uma peça sobre a outra, vai se moldando. É como casamento, que com o tempo você vai se ajustando, né? Sim. Da mesma forma, o motor, a suspensão, os freios, você quando compra um carro novo, você troca o disco, a pastilha de freio, leva um tempo para essas peças se ajustarem entre si e para melhorar a sua eficiência. Isso não é amaciamento, isso é ajustamento entre as peças. Que legal, olha que profunda essa informação. Os carros Flex, né? A álcool e a gasolina, né? Vamos falar desses dois combustíveis, que já tem triflex também, né? Tem. Já tem o GNV. O que é mais recomendável? É o álcool, a gasolina, os dois juntos, ou em qual proporção? Olha, isso fica a critério do usuário do veículo. Se ele quer mais potência, ele quer menos poluição atmosférica, ele vai usar o álcool. O álcool comprovadamente polui bem menos que a gasolina, emite menos emissões para a atmosfera e proporciona maior potência ao veículo. Porém, a autonomia é menor. Por quê? O poder calorífico do álcool é menor que o poder calorífico da gasolina. Significa que, se você queimar, né, 1 litro de álcool, vai gerar menos energia
do que se você queimar 1 litro de gasolina. Esse poder calórico do álcool corresponde a mais ou menos 70% do calor calorífico da gasolina. Por isso que o consumo do álcool é maior. Você roda com 1 litro de álcool mais ou menos 70% do que rodaria com 1 litro de gasolina, porque o poder calorífico é menor. Então, se a pessoa quer potência, usa o álcool. Se quer mais autonomia, já que é mais econômico, ele usa a gasolina. Se quer poluir menos, ele usa o álcool. Fica a critério de cada um. E o desgaste do motor usando o álcool é maior do que usar gasolina? Não, isso é um mito que já foi superado há muito tempo. Os primeiros carros a álcool, isso na verdade não foram projetados para funcionar com álcool. Eles foram adaptados. Então o que fizeram? Pegaram o motor a gasolina e fizeram algumas adaptações muito rústicas, para falar a verdade. Tinha que fazer um projeto partindo do zero, mas por uma questão de tempo eles fizeram adaptação. Eles aumentaram a taxa de compressão, eles aumentaram o filtro, o diâmetro de passagem do filtro de combustível, porque a vazão do álcool é maior devido ao maior consumo, fizeram alguma regulagem no ponto de ignição, enfim, uma adaptação que ficou satisfatória, mas ficou muito a desejar. Uma falha muito grande foi na especificação dos componentes dessas peças que entram em contato com o combustível. A gasolina não tem esse poder corrosivo do álcool, então você tinha muito problema da boia de combustível, o marcador de combustível, a bomba de combustível, o diafragma deteriorava muito rápido por causa do poder corrosivo do álcool. Então, quando você colocou o motor a gasolina, que não fez uma outra especificação na escolha dos materiais utilizados, esses componentes sofriam com esse poder corrosivo do álcool. Mas hoje foi corrigido já? Corrigido plenamente, não tem... Pelo contrário, o álcool gera menos resíduos, tanto para a atmosfera quanto para a parte interna do motor. Então o motor carboniza mais rápido utilizando gasolina do que álcool. Aquela história de que quando a gente comprava um carro 0 km, que ele era flex, tanto a álcool quanto a gasolina, e que a gente recebia as instruções até dos frentistas de posto, né? Olha, é a primeira abastecimento, é a primeira vez. Você vai usar qual combustível? Ó, você tem que escolher encher o tanque, ou álcool ou gasolina. Depois que secar, você vem com o outro combustível. Ou seja, para que o motor reconhecesse. Para aí depois então você botar os dois juntos. Isso foi mito? Não é mais? Ou foi verdadeiro? Olha, no início, sim, houve alguns casos. Mas olha, toda inovação passa por um período de aperfeiçoamento, né? Então acontecia realmente, você rodou o dia todo, por exemplo, com álcool. Aí você chegou em um posto próximo à sua casa, abasteceu com gasolina e foi para casa. Não houve tempo suficiente para que realmente o sistema fizesse uma releitura e reconhecesse que aquele veículo não estava mais rodando com álcool e sim com gasolina. E quando você ia dar partida de manhã, entre aspas, o sistema achava que você ainda estava com álcool. Na verdade, você tinha substituído por gasolina e tinha dificuldade de pegar. Mas esse problema foi solucionado. Hoje em dia você pode botar álcool, gasolina, misturar os dois na proporção que quiser. Pode chegar em casa, dentro de casa, botar uma bomba de álcool e mudar o combustível, que não acontece mais isso não, mas já foi corrigido com certeza. Então, nesse caso, o professor Gildson, é que na época desse início, né, que se tem um reservatório de gasolina para quando tivesse algum problema de temperatura, tivesse frio, dificuldade de pegar, acionar a gasolina. Nesse caso também, que o motor não havia reconhecido ainda que você trocou de combustível, servia também para isso, né? Olha, na reservatório verdade, de gasolina? Aquele reservatório de partida a frio, ele tinha outra função. É o seguinte, o álcool e a gasolina têm algumas diferenças físicas e químicas. Entre essas características está a volatilidade, a capacidade que tem o combustível de passar do estado líquido para o vapor. Sim. Quanto mais volátil for o combustível, mais fácil você dá a partida. E no caso, a gasolina é mais volátil que o álcool. Ela passa para o estado de vapor com mais facilidade, em uma temperatura mais baixa que o álcool. Isso facilita a partida a frio quando você está com gasolina. Em determinadas situações, onde você está abastecido com álcool no motor, no tanque, né? Tem a maior proporção de álcool. E a temperatura está em uma determinada temperatura considerada baixa. Para esse combustível álcool passar para o estado de vapor, dá mais trabalho. Então você tinha que dar a primeira injeção com gasolina. Depois que o carro pegava com gasolina, era injetado automaticamente o álcool. Então essa questão é a questão de volatilidade do combustível, que é a facilidade de passar de líquido para vapor. No caso, a gasolina era maior. No caso dessa volatilidade, tem alguma coisa a ver com a octanagem da gasolina? Isso já é outro aspecto, já é outro aspecto. Do combustível. Falamos aqui da capacidade de passar do estado líquido para vapor, volatilidade, né? No caso da gasolina melhor, por isso que pega mais fácil.
A octanagem é a capacidade do combustível de resistir a alta compressão. No caso, o álcool tem uma octanagem maior que a gasolina. Você pode comprimir o álcool com esforço, com uma pressão maior do que comprime a gasolina. Se eu tenho uma mistura a combustível dentro de um cilindro sob uma pressão muito alta, quando ele explode, vai explodir com mais força. Sim. Por isso que o motor a álcool, com o álcool rodando com álcool, ou o motor a álcool, o flex rodando com álcool, ele é mais potente, por causa da maior octanagem do álcool. Você veja que interessante. A gasolina tem maior capacidade de volatilidade, né? Tem maior volatilidade, passar de líquido para gasoso, isso explica porque é mais fácil partir com gasolina. Sim. E a octanagem maior do álcool explica porque ele tem mais potência, porque você pode comprimir a mistura com uma pressão maior do que você pode comprimir a mistura ar-gasolina. Muito bem. E quando se refere à gasolina comum, a gasolina premium, a gasolina aditivada, Pronto. Qual a diferença desses três formatos de gasolina, desses três modelos de gasolina, digamos muito assim? Muito oportuna, a maioria das pessoas tem muita dúvida com relação aos tipos de gasolina. Na verdade, quem produz a gasolina aqui na Bahia é a refinaria. Produz e distribui para as distribuidoras, né? E a gasolina, quando sai da refinaria, é gasolina tipo A, sem álcool, tá? Pura. E aí essa gasolina é entregue nas distribuidoras e as distribuidoras adicionam 27%, atualmente acho que é 27%, legal, né? Que é legal e é necessário. Vou explicar qual a função do álcool nesse caso. Então entrega para a distribuidora acrescenta o percentual, né, de álcool, 27%, e no caso acrescenta também o aditivo. Então sai tipo A da refinaria, gasolina pura. Sim. Na distribuidora eles acrescentam o álcool e, se for o caso, o aditivo. Qual a função desse aditivo? Ele tem apenas a função detergente e dispersante. Na composição do aditivo tem substâncias que vão fazer uma limpeza. Detergente é para isso? Detergente para limpar e dispersante para, como o próprio nome diz, dispersar. Então a diferença é essa: a gasolina pura que sai da refinaria. A gasolina C é quando adiciona o álcool e aditivada quando coloca o aditivo. Já a Premium é uma gasolina que tem um aditivo que faz aumentar a sua octanagem. Aí você pergunta, é vantagem usar uma gasolina premium? É, se você tiver um carro com alta taxa de compressão. Se você tem um carro comum, você vai desperdiçar dinheiro usando uma gasolina de octanagem, que é a gasolina premium. Então, essa alta taxa de compressão seria nos carros turbinados? Não, o carro turbinado ele tem maior potência, não porque ele tem uma taxa de compressão maior. Pelo contrário, os carros turbinados têm uma taxa de compressão menor. É o seguinte, qual é a função do turbo? O turbo ele aumenta a potência do motor pelo seguinte: uma válvula, o motor funciona da seguinte forma: a válvula de admissão se abre, permite a passagem da mistura ar-combustível. Quando essa mistura está no cilindro, essa válvula se fecha, essa mistura é comprimida. Quando essa mistura está comprimida, você faz explodir a mistura através da centelha. Tá? Que vem das velas. Exatamente. E o turbo, ele aumenta o volume da mistura ar-combustível no cilindro. Por quê? Porque ele força a entrada. Uma válvula dessa, ela abre e fecha em torno de 500 vezes por minuto. Na marcha lenta. 500 vezes por minuto. Então ela abre tão rápido, que quando ela abre, que começa a entrar a mistura ar-combustível, ela já fechou. Você não consegue encher. Você tem um rendimento volumétrico muito baixo. E isso no motor aspirado. Se o motor for turbo, você tem um compressor que está forçando a entrada da mistura ar-combustível para dentro do cilindro. Então você consegue ter um rendimento volumétrico maior. Resumindo, você consegue colocar um volume maior de mistura ar-combustível dentro do cilindro graças ao compressor. Quem coloca essa mistura dentro do cilindro é o compressor. O turbo, o que é turbina? Turbina é um sistema giratório acionado pela passagem de um fluxo, pela passagem de um líquido ou de um gás. Tá? No caso do carro, quem faz a turbina girar são os próprios gases do escapamento, faz a turbina girar. Na outra ponta do eixo dessa turbina acionada pelos gases de descarga, tem um compressor que vai jogar mais ar dentro do cilindro. Turbo-compressor é o conjunto que, através da turbina, você capta a energia dos gases de descarga e aciona um compressor que vai jogar mais ar para dentro do cilindro. Verdadeira aula, eu fico aqui, rapaz, ó, de queixo caído, como diz o baiano, né? Você discorre sobre esse assunto com uma facilidade muito grande. Parabéns, professor. De escola, faculdade, e as empresas todas que trabalhei em montadora, trabalhei
na Atlantic, uma distribuidora de combustível. Então, nesses lugares que eu passei, a gente não deixou de ir aprendendo aos poucos. E uma informação muito importante. Por que a nossa gasolina tem 27% de álcool? Porque é o seguinte, a função do álcool é aumentar a octanagem da gasolina, que eu falei anteriormente que a octanagem é baixa. Álcool, como o álcool tem uma octanagem maior, você adiciona álcool. Por que álcool? Porque nós temos aqui plantio à vontade, temos matéria-prima, temos tecnologia, então adiciona álcool para aumentar. Se você diz assim, se eu não colocar o álcool, aí o carro vai bater pino, vai ter a ignição espontânea, autoignição. Antigamente, o produto que utilizava para aumentar a octanagem era o chumbo tetraetila, mas o chumbo tem vários inconvenientes. Logo de cara, poluição extremamente total, né? tóxico. Totalmente tóxico, muito danoso ao ser humano, ao meio ambiente. E carro com catalisador não pode usar gasolina com chumbo, porque entope o catalisador. Qual é a função do catalisador, professor? Boa pergunta. Muita gente pensa que o catalisador, pelo fato dele se parecer muito, pensa que é um filtro. Mas não é um filtro. Eu também pensava isso, não, quer dizer, ainda penso. O filtro tem a função de reter partículas para que não seja jogada na atmosfera, né? É o caso do filtro de ar. O filtro de ar retém partículas para que essas partículas não venham a cair dentro do motor. O catalisador é um reator. Ele transforma gases tóxicos, como por exemplo o monóxido de carbono, em gases inofensivos. Entra uma série de gases tóxicos quando sai do motor, na descarga, e passa pelo catalisador e ele transforma em gases inofensivos. E ele tem essa capacidade, com aquela velocidade toda, de transformar 100% desses gases? Como é que é formado o catalisador? Você tem a carcaça, dentro você tem uma massa porosa, milhões de poros de passagens, que o gás se distribui, entra em contato com o metal nobre, ródio, paládio, platina. Em contato com esse metal, inicia a reação de transformar os gases tóxicos em gases inofensivos. Ele é quase um pulmão, né? Mais ou menos, é verdade. Rapaz, por isso que o catalisador é tão caro, por causa dos gases, os gases se transformarem em inofensivos, tem que entrar em contato com metal nobre, ródio, paládio, platina, que é caríssimo. Então, já ouvi muitos casos de furto de catalisador para vender a massa porosa que tem no seu interior e retirar esse metal caríssimo. Olha só, e o catalisador hoje é obrigatório, né? É obrigatório. Antigamente, quando o catalisador dava problema, as pessoas não queriam comprar um novo, porque tirava o catalisador. Tá fazendo mal, tira esse trem. Tirava o catalisador, colocava um tubo, ou então retirava o catalisador, pulverizava essa massa porosa, transformava em pó, e deixava lá só a carcaça oca. Mas hoje em dia, se fizer isso com um carro mais moderno, o carro vai acusar, ele não vai andar. Ele não vai funcionar. E se ele andasse também, seria um crime, né? Seria um crime, porque a poluição, ele reduz mais ou menos 90% dos gases emitidos, os gases nocivos emitidos para a atmosfera. Rapaz, eu vou correr aqui com pergunta muito interessante. Eu não vou deixar você numa pergunta assim, que você vai discorrer com primazia, né? Sobre o assunto, que você é muito bom nisso. Muito obrigado. Mas voltando ao combustível, professor, gasolina comum, aditivada e prêmio. Você já falou a diferença das três, tá? Mas aí, as pessoas falam assim, vou rodar um tanque com gasolina aditivada porque é melhor, ou eu só rodo com aditivada. Isso procede? É bom andar só com aditivada ou misturar? Porque, como eu disse, graças a esses componentes detergentes dispersantes, você vai aumentar a vida útil do motor do seu carro e vai preservar suas características originais. Com o passar do tempo, você utilizando gasolina comum, você vai proporcionar a formação de camadas de carbono na sede de válvula, na cabeça de válvula, na cabeça do pistão. E essa camada de carbono vai trazer prejuízos para o funcionamento, desempenho, consumo e vida útil do carro. Você utilizando combustível aditivado, que tem um componente detergente e dispersante, você vai evitar a formação dessas camadas de carbono. Pronto, a partir de hoje, eu só vou usar aditivado. Eu já usava um sim, um não. Um tanque sim, um tanque não. O ideal é usar sempre aditivada. Aí, galera, sempre aditivada. Muitos mitos por aí, rapaz. Eu ouço cada coisa por aí que diz que a gasolina aditivada, o carro consome mais. É a impressão da pessoa. Ela não fez a medição correta, porque a quantidade que se coloca de aditivo é mínima. Sei lá, um copo de 200 ml em um caminhão-tanque daquele. Então não altera no consumo. Engraçado, professor. Antigamente, os frentistas que, me perdoe essa categoria tão tranquila, tão respeitosa, né, que trabalha nesses lugares que tem aí o seu nível de risco, né, de insalubridade, né? Vários riscos, inclusive
a inalação dos resíduos, do vapor da gasolina, que é muito volátil, né? É muito insalubre. Inclusive, ele tem até uma aposentadoria um pouco mais cedo por conta disso, porque eu tenho muito respeito pelos frentistas. Eu trabalhei um bom tempo na Companhia Atlântica de Petróleo, e que hoje não é mais, né? Foi vendido para outra empresa, e travei conhecimento com muitos frentistas, muito pessoal aí. Mas eu quero falar de alguns frentistas que é igual motoqueiro e motociclista, né? Sim, Vou falar dos frentistas que não são tão éticos. Era muito comum, hoje eu não sei mais se acontece. Você chegava no posto de gasolina, põe gasolina comum. Aí falava, patrão, não vai um aditivo para gasolina? Porque não sei o que e tal. Aí o cara convencendo um potezinho assim, taca no tanque de gasolina, dizendo que era aditivo. Pronto, rapaz. Aquilo era útil ou era nocivo? Você tocou em um assunto polêmico, viu? Que eu tenho visto alguns vídeos aí. É o seguinte, eu sempre utilizo gasolina aditivada. Algumas pessoas recomendam que você coloque a comum e compre o frasquinho de aditivo, porque você não sabe se o posto realmente aditivou aquele combustível. Então, o primeiro erro está aí. Quem coloca o aditivo no combustível não é o posto. O posto não coloca álcool, ele não coloca aditivo, quem coloca é a distribuidora. E se você tem uma distribuidora renomada, uma empresa internacional, eu acho que dificilmente ela vai fraudar a qualidade dos seus produtos. Eu também acho difícil. Acho muito difícil. Porque muita gente pensa que o álcool é colocado no posto mistura o álcool. Muita gente pensa... No posto pode acontecer uma adulteração, uma fraude, aí é outra história. Aí é fraude, outra coisa. Mas a gasolina que vem da distribuidora, olha, eu acho que dificilmente ela passa para o controle de qualidade. Então a argumentação muito comum é essa, que você não tem garantia que aditivo é aquele, se realmente foi aditivado na proporção correta, mas como eu disse, quem aí faz esse trabalho é a distribuidora, eu acho muito difícil. E outra questão é o seguinte, a gasolina que você coloca no tanque já aditivada, ela já vem na proporção certinha. Certinha, claro. Veja bem, se a recomendação do fornecedor do aditivo no frasquinho, dizer, olha, é um frasquinho desse para um tanque. Então você, toda vez que abastecer, você vai ter que esperar o tanque esvaziar todo para colocar o frasquinho. Pois é verdade. Né? Se você tiver com meio tanque, você vai botar meio frasquinho. Eu sempre coloco aditivado. Eu trabalhei em uma grande distribuidora e, sinceramente, nunca houve problema com relação à idoneidade da distribuidora. Legal. Professor, houve uma época em que, na chegada dos carros importados para o Brasil, do Collor para cá, né, que abriu essa importação, graças a Deus, a indústria graças a Deus. Foi graças a Deus. O Collor, disso aí, amigo, palmas para ele. Palmas para ele. Dá César o que é de César, né? Dá César o que é de César, pô. Você sabia que a injeção eletrônica, quando chegou aqui, já estava na Europa há mais de 20 anos? Sabia. Pois é, imagina. A defasagem que existia. E o primeiro eletrônico foi o Gol GTI. O Gol GTI. O primeiro. E o primeiro 1000 com... não era eletrônica, era... Não era eletrônica. Com injeção era o Mille. Não foi o Mille que veio, motor 1000, foi o primeiro, não foi? Sim. Acho que foi, né? Foi o Mille. Não, o Mille, aquele Mille, ainda não era injeção eletrônica, tinha ignição eletrônica mapeada. Mapeada. Era um avanço para a época. Era, porque eu estava vacilando aqui. Não, isso acontece. Não, mas vamos voltar aqui. Houve uma época em que esses carros importados, que eles tinham assim um motor, sei lá, com tecnologia avançada, e que os combustíveis brasileiros, isso era o senso comum falando, é o que eu sempre ouvi. Quero ouvir agora tecnicamente. Certo. Em que esses combustíveis eram adulterados ou tinham uma qualidade inferior a que os motores necessitavam e dava cálcio hidráulico. Eu tive um Audi, por exemplo, logo quando veio para o Brasil, que aconteceu, tirou aqueles borrões assim do motor, ele travou, virou como é que chama? Uma papa, o óleo. Era o combustível mesmo ou era uma outra coisa? Olha, os carros importados, eles sofriam com o nosso combustível, porque realmente há muitos anos atrás, nosso combustível, a qualidade era inferior no que diz respeito à octanagem. Nossos combustíveis tinham uma octanagem muito baixa. E esses veículos que não eram projetados para funcionar com essas características da nossa gasolina sofriam com isso e às vezes sofriam danos severos. Tá? Mas isso também foi corrigido, inclusive antigamente tinha era gasolina comum e azul. Mas desculpa aqui, professor. Não sei se professor, foi de sua época, viu? Gasolina azul, eu ouvi foi falar. Da minha. Me disseram que era de avião, mas me desculpa aí, houve uma evolução do nosso combustível ou uma adaptação dos motores?
Já Mas, houve uma evolução do nosso combustível, juntamente com a evolução dos motores, que para isso foi necessário que se fizesse um avanço tecnológico, tanto dos combustíveis como também do óleo lubrificante. Falar em óleo lubrificante, que as pessoas, tem gente até que não dá muito valor ao óleo a trocar, é igual sangue, né, do Sim. corpo humano. Com Óleo para certeza. 5, para 10, para 15, para 20 mil. Me explica essa coisa aí, doutor, Olha, professor. Já aconteceu muitas vezes eu parar no posto, aí meu carro faça manutenção preventiva, Carro preditiva, seu amigo, sistemática, pelo amor de Deus. próximo da perfeição. Não pode ser cada de feira. Com certeza. E aí quando paro no posto eu dou risada, eu dou uma de desentendido, né? Que Claro. eu não entendo nada daquilo. Meu amigo, o senhor olha aqui, o cara vai olhar. Olha, para você medir o nível do óleo, você tem que estar parado no plano, esperar uns 5 minutos, o óleo assentar. Para o óleo no assentar, carro, sair dos né? blocos. 90% das vezes você vai no posto, o óleo está abaixo. Porque Lógico, tá no ele bloco, tá né? no bloco, está distribuído. Né? Então o pessoal quer que você coloque meio litro, 1 litro a mais no carro. E aí, olha, esse óleo aqui é muito bom. Eu digo, rapaz, esse óleo é bom, mas por quê? Não, porque ele é mais grosso. Aí dá vontade de fazer uma pergunta, mas eu deixo para lá, porque eu geralmente estou com muita pressa, não tenho tempo para isso. Mas o que é que chama de óleo mais grosso? Seria o óleo mais viscoso. Mais viscoso. Né? O termo da grandeza é correto, o título certo é viscosidade. Viscosidade é a capacidade que tem um líquido, a resistência ao escoamento. Você tem 2 líquidos em dois frascos, e você entorna os 2 frascos. Aquele que escoa mais rápido é menos viscoso, Menos que levar mais viscoso. tempo é mais viscoso. Aí eu pergunto o seguinte, a viscosidade tem que ser muito alta ou muito baixa? Nenhum nem outro. Porque se for muito baixa a viscosidade do óleo lubrificante... Ele não vai muito lubrificar, vai baixa, ficar não água, vai- quase vai que ficar você... água. Ele não vai pedir o contato entre as peças. Entre as peças. E se Que é for a muito função alto? do óleo, é impedir o contato entre os ferros. Tem muitas Digamos, outras. é uma cartilagem, no braço, Sim. existe eu esqueci até o nome agora, que evita que os ossos, né, Sim. se choquem. E se for muito grosso? Ele diz que o óleo é melhor porque é mais grosso. O que é que acontece se for muito grosso? Não vai haver Não vai entrar entre os Não vai entrar espaciosos, no- porque o espaço, a folga entre as peças é mínima, é microscópica. um é ralo demais que Não vai evitar o escoa, contato. o outro é grosso demais que não vai entra no... entrar entre uma peça e outra. Então ele tem que ter a viscosidade específica de acordo com o projeto do motor. Daí, na hora de trocar o óleo, tem aquele óleo específico Especificações, para cada especificações motor. básicas. E se você verificar num vasilhame de óleo, nunca vai ter esse óleo para ser trocado com 5 mil, 10 mil, 20 mil. Pelo contrário, no vasilhame vai estar escrito ali de uma maneira bem clara quem determina a periodicidade de troca do óleo é o fabricante Do motor. veículo. Nunca você vai encontrar em vasilha de óleo que aquele óleo tem que ser trocado com 5, 10 ou... Olha que pode interessante. olhar. Então, quando eu Vai ter compro um assim, ó. litro de óleo no posto, ele não está Sim. dizendo que é para 5, nem para 10, nem Não, para 20. Nunca você vai encontrar isso no... Ele está dizendo que a viscosidade é X É. e que o fabricante do motor vai dizer, eu quero óleo que tem a viscosidade Exatamente. X. Ele, o fabricante do motor, que vai especificar qual é o óleo que tem que ser utilizado naquele motor. Aí, galera, você fica entrando nessa galera que troca óleo em posto de gasolina, fica esperto, hein? Fica Que esse é esperto. mais grosso ou Nada mais por fino. informa- Fica esperto. Aí tem um outro mito, isso gera outro mito. Um motor cansado, com mais de 100 mil quilômetros, você tem que usar óleo, entre aspas, né, mais grosso. Meu amigo, é o seguinte, é a mesma coisa de dizer que 2 homens de 80 anos, um tem que tomar remédio preventivo, não, isso depende. Não existe isso de que o veículo chegou a 100 mil, você tem que usar um óleo mais viscoso. E outra coisa, com o tempo, se aquele carro não passou por um processo de manutenção muito rigoroso, é possível que após alguns quilômetros, 100 mil ou mais, ele apresente uma folga entre as peças. Então você utilizar um óleo mais viscoso é para compensar essa folga. O ideal é você fazer a manutenção para que essa folga Não aconteça tão cedo. Sempre a manutenção preventiva. Se ela vem a acontecer, aí você vai ter que fazer a retífica. Você colocar um óleo mais grosso é um paliativo. Pode ser que esse óleo consiga enganar, né, essa folga entre as peças, mas vai ter dificuldade para a bomba, que aquela bomba não foi projetada, a bomba de óleo, para funcionar com óleo com aquela viscosidade. Possa ser que tenha dificuldade desse óleo passar pelas canaletas de lubrificação, pelo fato de ser mais grosso. Então, enfim, você tem que seguir a orientação prescrita pelo fabricante do veículo. Isso Rapaz, é um mito. é muito bacana, é muito Rapaz, profundo. Rapaz, tem muito- coisa... é. Eu vou mudar um pouco de motor, porque se a gente ficar aqui no motor, a gente vai ficar Sim, é aqui o verdade. tempo todo, porque Só pra é interessante, Só né? para concluir, um detalhe muito importante de informação que eu gostaria de dar a respeito do óleo é o seguinte: você vai comprar óleo para o seu carro, não importa a marca, desde que seja uma marca confiável no mercado. Sim. Tá? Qualquer marca, que não seja falso, claro, né?
e fornecida por um fabricante de renome conceituado no mercado, não importa. O que importa é a especificação. Essa especificação você tem 3 parâmetros, 3 critérios. Origem do óleo. Se o óleo é mineral, sintético ou semissintético. O que é óleo mineral? É óleo extraído do petróleo. O petróleo, na verdade, é uma mistura homogênea, que através de um processo chamado destilação fracionada, você ferve o óleo, ele evapora, e cada um dos seus componentes vai tomando a forma de líquido de acordo com a temperatura. Você ferveu, vira tudo vapor, aí à medida que ele quer fazendo, cada um dos derivados ele quer fazendo, vai tomando a forma líquida de acordo com a temperatura. Então é apenas uma mistura homogênea. E o óleo mineral é aquele extraído do petróleo. Só que como ele já está pronto na natureza, ele tem limitações de utilidade. Então você parte aí, no caso, para um óleo sintético, que é óleo fabricado, que você consegue, através dessa fórmula, obter um óleo para trabalhar com maior temperatura, com maiores pressões. O óleo sintético é fabricado. E o semissintético é a mistura dos dois. Os dois. Se seu carro, a especificação é mineral, que hoje em dia eu acho que não existe mais projeto de carro para usar óleo mineral. Mas se o projeto exige o óleo sintético, você não pode usar nem o mineral nem o semissintético. Se ele exige um semissintético e você quiser superdimensionar, põe um sintético. Não vai ter problema nenhum. Nunca um mineral. Nunca um mineral. Então o primeiro critério é esse. Origem do óleo. Mineral, sintético, semissintético. Segundo critério, a viscosidade. É quando você vê ali SW2040, SW5W30, né? Isso é com relação à viscosidade. Antigamente os óleos eram monoviscosos, ele aquecia, quando você aquecia ele ficava mais fino, ele ficava com a viscosidade menor. Antigamente a nomenclatura era assim, 20W, 30W, 40W. Tanto que você tinha um óleo específico para gasolina e um óleo específico para carro a álcool. Como é que você consegue hoje em dia utilizar o mesmo óleo para um carro flex? Independente se você está rodando 100% com álcool, 100% com gasolina, porque o óleo é multiviscoso. Ele mantém a viscosidade para uma determinada variação de temperatura. Por isso que tem a letra W entre 2 números. Olha só, as pessoas veem aí nas garrafas de óleo, aquela nomenclatura, ninguém sabe, né? Quer dizer, o povo leigo não sabe do que se trata. Agora, ainda existe motor hoje, professor, que é fabricado para receber óleo? Não, para receber o mineral, que parece que é o mais... Não, tá vendo o Fusquinha aí, 70... que é o mais inferior, né? E o terceiro critério, que é muito importante, é o nível de aditivação. O óleo, para poder realizar sua função, né, com bastante eficiência, ele tem que adicionar vários aditivos. Aditivos para aumentar o ponto de fogor, aditivo detergente, dispersante, aditivo anti-formação de bolha. E você avalia esse nível de aditivação pela sigla API, e você tem SE, SD, SF, SM, SN. Quanto maior essa letra na escala alfabética, significa que ele é melhor aditivado. Por exemplo, você tem o óleo SM, de Maria. O óleo imediatamente superior a esse, com relação ao nível de aditivação, é o SN. De navio. De navio. E assim por diante. Maravilha. Professor, vamos sair agora. Sim. Vamos fechar esse capô do motor e vamos para baixo, para os pneus. Isso. Item extremamente importante. Depois a gente sobe para o cockpit, tá? Certo. Fechamos agora o capô? Pronto. Vamos para baixo, para os pneus. Vamos continuar com a nossa revisão. A gente dos pneus para a suspensão. Depois a gente vem para o motorista, para o cockpit. Rapaz, é o seguinte, pneu. Pneu mal calibrado que chama, né? Sim. Fora da calibragem exigida pelo fabricante. Além de estragar mais rápido, ele tem menor economia de combustível e perigos. Um pneu mal calibrado. Pronto, vamos lá. Quais os problemas que ele traz? Eu faço muita matéria, escrevo muita matéria sobre revisão de viagem. E eu sempre chamo a atenção que você vai fazer uma revisão para viajar. Primeiro conselho que eu dou: faça a revisão regular do seu carro. E numa viagem, passe um pente fino. Porque numa viagem, você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros, possa ser que um item que você tenha revisado esteja prestes a vencer, né? Esse prazo para ser substituído ou verificado. Mas comece sempre pelos pneus. São os pneus que fazem a ligação do veículo com o solo. Então do pneu depende a estabilidade, a aderência ao solo, a eficiência de frenagem, o desempenho do veículo, e inclusive o consumo de combustível e a própria vida útil dos próprios pneus. Então, pneu é importantíssimo. Não vai adiantar muita coisa você fazer uma revisão completa no carro, avisar o sistema de freio está ok, mas se os pneus não estiverem bons. Então, comece
pelos pneus. Se os pneus estiverem bons, não vai adiantar muita coisa você fazer o restante da revisão dos outros itens do carro. Professor, existe uma disparidade muito grande de valores entre um pneu A numa casa especializada e um pneu B num supermercado, por exemplo. Sim. Existe validade de pneu? Onde é que está escrito isso? Ótima pergunta. Olha, no pneu, na lateral do pneu, você vai ver uma inscrição DOT, o Departamento de Transporte dos Estados Unidos, que ele regulamenta várias normas técnicas. Uma delas é com relação à data de validade e à data de fabricação do pneu. Ao lado desse DOT, você vai ver 4 números. Tipo assim, 19. Significa que esse pneu foi fabricado na 20ª semana de 2019. Olha só, o 20 significa semana. A semana e o segundo par de números É o ano. Né? Então, se tiver um carro que tem 15... 4 meses de 23, fabricação, 4 vezes 5, 20, né, no caso? 15, 23. Foi fabricado na 15ª semana do ano de 2023. Não podia fazer esse negócio mais fácil, não? Botar... Podia, né? Complicar a vida dos outros, rapaz. Esse pneu foi fabricado... Tal data, pô, agora a semana e o ano. E a partir dessa data, é estabelecido que o fabricante dá uma garantia de 5 anos contra o defeito de fabricação. Não quer dizer que após 5 anos o pneu está condenado. Ele garante por 5 anos, independente das condições que ele foi armazenado e utilizado. Claro, utilizado da maneira correta. Um pneu que você não calibra, não fez o alinhamento da direção, não fez o balanceamento das rodas, claro que ele vai durar menos. Lógico, tá? o desgaste vai ser em desproporcional. condições normais, ele tem que durar 5 anos. A partir daí, ele pode durar até mais ou menos até mais uns 5, em torno de 10. Então, 5 anos é a garantia dada pelo fabricante do pneu. E o tempo de vida útil depende da velocidade que você anda, do peso, do calor que ele recebe. Se você limpou o pneu com gasolina para ficar pretinho, olha, todo derivado líquido do petróleo é um solvente do derivado sólido. Sólido, lógico, vai estragar. Agora me diga então, quer dizer, professor, se eu tenho um pneu que venceu este ano, Sim. tá? Venceu, não foi vendido. Eu estava lá, não foi vendido, tá zero, sim. tá? Teoricamente ele está vencido. Sim. Mas não vencido precisa- a validade, a val- a garantia. a garantia. A garantia, a validade não. Então, ele não precisa ser descartado, ele vai ter a mesma confiabilidade como se tivesse na validade, dali para frente ele tem a mesma garantia, o produto é o mesmo, Mas a borracha, ela deteriora com o tempo. mesmo sem Ela uso. resseca mesmo sem uso. Né? Depois de 5 anos, o fabricante garante. A partir dali, ele não garante mais. Porque ele não sabe de que maneira um acelerador de desgaste do pneu é o calor. Borracha, qualquer borracha que receba calor, qualquer peça feita de borracha com calor, deteriora, resseca, né? Perde a elasticidade. Então esse pneu, se ele for armazenado num ambiente muito quente, com certeza vai comprometer a elasticidade. E a elasticidade do pneu é fundamental. Então eu como leigo, né? Galera, eu tô descobrindo uma coisa aqui, ó, isso é uma descoberta minha, não sei da veracidade, não tô falando nada. Então talvez esses pneus que tenham essa disparidade de preço, pode ser que seja a data de validade já vencendo. Fica atento, hein? Fica atento quando você for olhar pneus, data de validade. O primeiro número é a semana que foi fabricado. O segundo número é o ano. O ano. Tem lá 15-23. 15-23. 15ª semana do ano de 2023. Exatamente. Opa, anota essa aí. E professor, meu amigo Gildson Dantas, existem pneus que têm uma característica para desempenhar uma determinada velocidade, não pode ser mais do que aquilo ali? Olha, na lateral do pneu tem uma série de informações, né? Informações na lateral ali de borracha. Essas informações você tem, por exemplo, você tem a velocidade máxima que você pode imprimir naquele pneu, você tem a carga máxima que você pode imprimir, que ele pode suportar, você tem o diâmetro da roda, a largura e a altura da lateral com relação à largura e o diâmetro da roda em polegadas. Pouca informação, né? E mais a data de fabricação.
Tem uma série de informações que é interessante a pessoa conhecer, né? O que ela puder aquilo ali, porque pneu realmente ele está ligado diretamente à segurança dos ocupantes. E a galera que gosta de modificar a estrutura de engenharia do fabricante. Vou pôr um pneu tala larga, um pneu mais alto, não sei o que, tal. Olha, qual o perigo disso aí? Coisa que eu não recomendo você fazer qualquer alteração nas características originais do carro. Eu também não gosto. Suspensão, pneus, parte elétrica, o carro pode pegar fogo, você colocar um sistema de som super potente, sem trocar a fiação, é tudo dimensionado. Aí, quando você projeta o carro, você tem centenas de técnicos de engenheiro projetando cada um dos sistemas e depois esses sistemas têm que trabalhar em harmonia, né? Sim. Então, se você fizer uma alteração aleatória, você corre o risco do carro ter um defeito, de o carro pegar fogo e de alterar a programação do sistema de injeção, enfim, não recomendo de hipótese nenhuma se fazer. E com relação aos pneus, tem um detalhe muito interessante. Um pneu mais largo, você vai ter mais estabilidade, porém vai aumentar o consumo de combustível, porque você vai aumentar a resistência ao rolamento. Pressão do pneu, se a pressão estiver acima da recomendada, ele vai ter mais estabilidade, porém vai ter menos aderência. Então tudo é feito para que haja um equilíbrio. Ele mais inflado, ele tem mais estabilidade? Tem mais estabilidade. Eu achava que era o contrário, ele ficava pulando. Em uma pista irregular, realmente vai ficar pulando. Mas numa pista que, como deveriam ser todas as pistas, ele vai ter mais estabilidade, vai ter menor resistência ao rolamento, então ele vai ficar mais econômico. Porém, se ele tiver com pressão abaixo, ele vai ter uma resistência ao rolamento maior e menos estabilidade, porque, digamos assim, o carro vai ficar sambando. Está sambando, né? É verdade. Exatamente, entendeu? Então, tudo que está designado ali, a pressão a ser aplicada, as medidas da geometria, quando você faz o elemento de balanceamento, é calculado com muito critério. Você fazer alteração aleatória, né? Você corre sérios riscos. Agora, os desenhos dos pneus é mais estética, não que significa. É só a marca de cada modelo, né? Não, os desenhos têm também função? Dá um trabalho enorme projetar aquilo ali. Porque quando você compra o pneu, você tem essas informações na lateral. E na banda de rodagem vem um adesivo colorido. Aquele adesivo tem 3 informações muito importantes. A primeira delas é a capacidade do pneu de escoamento da água. Isso é importantíssimo. Você vai comprar esse pneu baratinho. Se você tem uma escala de A a E, aí você vai ver esse pneu baratinho, capacidade de escoamento de água é E. Um pneu melhor já vai ter uma classificação melhor próximo do A. Então, capacidade de escoamento de água, quanto maior essa capacidade, quanto mais próximo for da classificação A, maior capacidade de ter esse pneu em um piso alagado de escoar a água. Como é que o simples mortal igual a mim, professor, vai saber dessas informações, rapaz? Imagine! Exato. Outra informação é o nível de ruído. O nível de ruído não interfere assim diretamente na segurança, mas é um desconforto muito grande se dirigir um carro que em certos tipos de piso faz um barulho extremamente desconfortável, né? Tem um nível de ruído em decibéis. É ideal que esse nível de ruído esteja em torno de 70. Aí você vai comprar o pneu baratinho, a capacidade de escoamento de água o nível de ruído é 85. Tá acima dos decibéis. Vai ser extremamente, entendeu? Então, esses detalhes é que fazem com que o pneu custe mais ou menos. Sua eficiência, né? Rapaz, é muita informação. Muita informação. Vamos sair, vamos para dentro do carro agora? Bora, vamos aprender a dirigir. Vamos. Certo. Já aprendemos o funcionamento do veículo, do motor. Quer dizer, 10% do que a gente já foi. Bastante legal. Interessantes, com certeza. Já descemos para fazer uma revisão dos pneus. Bora pilotar agora, pegar a pista, né? Vamos. Vamos lá. Então é o seguinte, professor. Dirigir um carro, você está numa velocidade, determinada velocidade, tranquilo e tal, e você vai tirar o pé um pouco para ficar na combustão. Vamos dizer, está descendo a ladeira. Sim. Não é tão íngreme a subida, portanto a descida. Pequeno declive, sim. Pequeno declive. E a galera fala o seguinte, opa, vou botar na banguela. Ou vou descer na compressão do motor, porque na banguela eu economizo. Isso é mito ou é verdade? Rapaz, é mito. Na banguela você gasta mais combustível. Pelo seguinte, quando você está andando com o carro, o motor faz a roda girar. Quando você está descendo a ladeira, que o próprio peso vai ser responsável pelo deslocamento do carro, vai ser ao contrário. As rodas que vai fazer o motor funcionar. O carro com injeção eletrônica, quando você bota em ponto morto,
Você precisa de combustível para que o carro não morra, continue funcionando. Sim. Ele está ali a 1000 RPM, mas está sendo alimentado por combustível. Alimentado, sim. Quando você vai descer uma ladeira que ele está engrenado, o sistema percebe que não há necessidade de fornecer esse combustível, porque o carro está descido. A própria gravidade vai fazer o carro se locomover. Então, a partir do momento que você põe em ponto morto, ele volta a injetar o combustível para que o carro não estanque, para que ele fique funcionando a 1000 RPM em marcha lenta. Então, ao contrário do que muitos pensavam, o carro na banguela gasta combustível mais do que ele na compressão do motor. E você vai se colocar numa situação de risco muito Risco grande, total. podendo se envolver em um acidente, tá andando com o carro desengrenado. Outra coisa, a gente está na pista já viajando, né? E eu estou numa velocidade de 100 km, numa quinta ou numa sexta marcha, Sim. tá? E à frente tem uma curva, não tão acentuada, mas eu devo diminuir essa velocidade aí para 60, eu estou a 100 para 60. Eu devo só utilizar o freio ou devo fazer uma redução para quinta, de sexta para quinta, de quinta para quarta, de quarta para terceira? Olha, isso daí o próprio motor vai lhe dar essa orientação. Isso depende muito do projeto do carro. Alguns veículos vão fazer essa curva em 60. Um carro que tem um torque, um alto torque, em baixas rotações, você praticamente não precisa, você passa muito pouca marcha, né? O que é importante no carro? Potência ou torque? Como é que você percebe a manifestação dessas duas grandezas? Potência se manifesta na velocidade final. Um carro com muita potência, ele tem uma velocidade final alta. E o torque se manifesta na arrancada, né? Só que tem um detalhe que a maioria das pessoas não sabem. Quando você vê aqui o manual de um carro, a potência desse carro é 120 cavalos. Se você for observar no manual, você vai ver 120 CV a 4.000 RPM. Na verdade, a potência varia, ela não é constante. Só os motores elétricos, o torque é praticamente constante. Então, motores a combustão, essa potência varia com a rotação. Você tem um gráfico, você vai aumentando a rotação, a potência vai aumentando. Chega um ponto que ela começa a cair. Mesmo que aumente a rotação, a potência cai. Então você vai ver lá, potência 120 CV barra 4.000 rotações. Quer dizer, 4.000 rotações é a rotação que você consegue atingir a potência máxima. Da mesma forma o torque. Você vai ver um torque 20 kg força metro barra 2.000 rotações. Quanto menor a rotação que você atinge o torque máximo, mais eficiente, mais econômico é esse veículo. Então você tem dois veículos iguais, com o torque igual. Ambos têm um torque máximo de 15 kg força metro. Só que um só vai atingir esse torque com 4.000, o outro com 1.500, geralmente carro turbo. Carro turbo você consegue a potência máxima em rotações baixíssimas. Esse que você consegue atingir esse torque máximo em rotação mais baixa é mais eficiente, mais econômico, e a necessidade de passar marcha com esse carro vai ser muito rara. Isso acontece também assim, essa correlação dos motores a gasolina e a diesel, né? A diesel tem uma potência, tem a arrancada, que é o torque, né? Tem um torque. Na verdade... E a potência, ele vai desenvolver longe, lá. Se você verificar a ficha técnica de dois motores com o mesmo deslocamento volumétrico, com a mesma cilindrada, um motor 2.0 a diesel, um motor 2.0 a gasolina, por exemplo, você vai ver que esse motor a diesel, ele tem uma potência muito baixa, mas tem um torque altíssimo, tem muita força. Já um carro com ciclo Otto, né, que é a gasolina, álcool e GNV, você tem com a mesma cilindrada uma potência maior, porém um torque mais baixo. Por que isso? Isso é devido à taxa de compressão dos motores a diesel. A taxa de compressão de um carro a gasolina é 10 por 1, carro álcool 12 por 1, um flex intermediário 10,5 por 1. Isso é a capacidade que você tem de comprimir a mistura. Já um carro motor a diesel tem uma taxa de compressão de 26 por 1. Você reduz em 26 vezes o volume da mistura a combustível na câmara de combustão. Então, como um veículo a diesel tem uma compressão tão alta, quando explode com uma força muito grande. Por isso que o carro a diesel tem muito... Você vê que tudo tem explicação, né? Lógico. Ele explode com uma força muito grande, com intensidade muito grande, por causa da alta taxa de compressão. Tanto que tem um detalhe. Eu falei que para que haja combustão é necessário ar, combustível e uma fonte de calor. Sim. No carro de ciclo Otto, que é o carro a gasolina, álcool, GNV, essa fonte de calor é fornecida pela vela, pela centelha. Sim. E carro a diesel não tem vela de ignição.
E o que é que fornece essa... E de onde vem a fonte de calor? De pra calor, pra Eu quero saber agora. Por isso, você vê que tudo tem explicação. Por isso que você passa em uma rua alagada com um carro a diesel, ele não para, a não ser que entre água no coletor de admissão. Você passa em uma rua alagada com carro com vela, ele para, porque você molha a vela, você molha os cabos, ele para. E o carro a diesel não. De onde é que vem esse calor? Olha, todo gás tem uma propriedade que ele aquece quando é comprimido e resfria quando expande. Já andou de bicicleta, já encheu um pneu de bicicleta Sim. manualmente? Sim. A bomba fica quente, né? Fica. Por causa da compressão. Você já usou aerosol assim e viu que Já esquenta também, fica gela, gelado, gela, porque ele se expande. É. Então o gás comprimiu, esquenta, expandiu, resfria. Como a taxa do carro a diesel, do motor a diesel é muito alta, você comprime o ar em um nível tão alto, ele fica tão quente que quando o diesel entra, ele explode devido ao calor fornecido pelo ar em altíssima compressão. Então aquela refrigeração do Fusca que gelava ali, é desse princípio aí? Ou é outra? Você fala do... Que não tem Ficava- água, que ele gela, ele mesmo alto se refrigera, fica geladinho É ali por causa da expansão do ar. do ar. Se expandir, gela. Se comprimir, esquenta. O diesel tem uma característica, o motor a diesel, que você primeiro injeta o ar dentro do cilindro, comprime em uma pressão muito alta, tipo 24/1, e ele fica tão quente que quando posteriormente é injetado o diesel, ele explode devido ao calor do próprio gás. do Rapaz, a próprio gente vai voltar a conversar, porque agora Seja à a gente vontade. já revisou todos esses carros aqui agora, que agora Com tem gente certeza. que trocar carro, pô, querendo comprar carro pra gente revisar, tá certo? E se você tá querendo comprar um carro 0 km ou um seminovo revisado, o caminho só, certo? É o consórcio Chevrolet. Por que eu te digo que é o consórcio? É a maneira mais barata, mais econômica, é claro, né? Uma está coligada à outra, mais segura, porque é direto da fábrica. Estou falando do consórcio nacional Chevrolet. E a Chevrolet, você sabe que está fazendo 100 anos aqui no Brasil, olha só. E sendo a maior e a melhor vendedora de consórcio do Brasil. O consórcio é dela, é da fábrica, é ligado. Quando você faz um consórcio ligado a uma fábrica, a uma montadora, a um banco, ela tem a rede de concessionárias. Aí você está tranquilo. A rede de concessionárias, você sabe onde você vai retirar teu carro. A fábrica, você sabe onde vai ser montado o seu carro. E o consórcio Chevrolet ligado a elas, o Banco GM, você sabe quem está cuidando do seu dinheiro. Então, esse tripé te dá tranquilidade para você dormir em paz. Sabe quem está cuidando do seu dinheiro? Banco Chevrolet. Sabe quem vai fabricar seu carro? Montadora Chevrolet. E sabe quem vai entregar seu carro? A rede de concessionárias Chevrolet. E se você der a preferência para o grupo New Chase, aqui na Bahia você tem Grande Bahia Norte. E se for para o Ceará, você tem a Codisma. Se você for para Minas Gerais, você tem a Grande Minas. Como o grupo New Chase tem uma rede de concessionárias, não só de uma marca, você pode também utilizar a carta de crédito para comprar outras marcas, tanto novo ou o seu carro seminovo, com uma garantia total. E a programação do seu carro após a assinatura do contrato do consórcio? Você programa. Se você tiver necessidade a médio prazo, pede para o teu vendedor encontrar um grupo que, dentro do prazo que você quer, digamos, daqui a 2 anos, você quer ter o teu carro, que daqui a 2 anos as contemplações estejam baseadas naquele valor que você tem disponível para dar de lance. Isso se você não for antes sorteado e nem precisar dar lance. Se a sua necessidade a curto prazo, fala para o vendedor quanto é que você tem para dar de lance e qual o grupo que ele vai te encaixar, que os lances estejam acontecendo aquele valor que você tem na mão, para que você tenha uma possibilidade de contemplação bem maior. Mas se sua necessidade é a longo prazo, aí está tudo lindo. Você deixa a vida levar. Se você não quiser ser sorteado, pede para tirar sua pedra do sorteio. Mas, se vier, está bem-vindo, deixa a vida levar. Quando a necessidade que é a longo prazo chegar, você sendo sorteado, você tem 2 opções. Ou fatura o carro, ou pega em din-din e põe no bolso para fazer o que quiser. Tudo isso é possível através do consórcio Chevrolet. Mas você pode estar pensando, puxa vida, eu posso entrar no consórcio, minha necessidade é a médio prazo, mas eu não tenho valor para dar de lance. Tem um carro seminovo, está rodando, de qualquer marca? Traz. O consórcio aceita como lance. Pode ser no todo, ou na parte, ou em parte. Seu carro vale 50 mil. Você quer dar só 30 mil de lance.
aqueles 30 mil está dentro da possibilidade da contemplação, você leva os 20 mil de troco, mas só entrega o carro quando leva o outro. É uma troca de chaves. Mas você não tem nem carro e nem dinheiro para dar lance. Você só tem a necessidade. A gente também pensou em você. Existe o lance embutido. Você tira da própria carta de crédito o valor necessário para dar seu lance. Como vovó já dizia, fritar o porco na mesma banha. Então, como você viu, a gente pensou em tudo. A gente só precisa da sua boa vontade de querer comprar o carro. O resto, Consórcio Chevrolet te atende. Então já sabe, hein? Pra que esperar? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. Consórcio Chevrolet da fábrica. Pra você. Gildson Dantas, olha só, esse relógio vou te contar, não posso. Não pode voltar esse relógio aqui não, meu caro Big. Gildson, eu quero falar agora de uma novidade que para muitos, talvez para você não seja mais, ou não seja tão novidade, carro elétrico. Rapaz, ainda é novidade, tem muito o que se aprender sobre carro elétrico, já estudei, pesquisei, já visitei ali o departamento de engenharia, a parte de veículos elétricos e híbridos do Cimatec, e eu tenho amizades lá, e passei um dia inteiro, participei da aula inaugural sobre veículos elétricos, e depois complementei em uma visita lá de quase um dia praticamente, para realmente obter o maior número possível de informações a respeito de carro elétrico. E pelo que eu vi, ainda falta muita coisa que eu preciso realmente se atualizar com relação ao carro elétrico, mas o público, de uma forma geral, tem muito que saber a respeito de carro elétrico mesmo, porque é muito comum você ver alguém detonando o carro elétrico, alguém que é contra, então só fala o lado ruim, muita gente que por conveniência vai falar o lado bom. Tem os dois, tem o seu público específico, cabe a cada pessoa, a partir das informações precisas, optar por um elétrico ou uma combustão, ou ter os dois em casa, ter o elétrico como uma segunda opção. Cada um vai resolver a partir das informações que chegarem para a pessoa. Né? Tudo na vida é assim, tem dois lados, né? Tudo. Eu sei que o carro elétrico chegou aí, já está vendendo, já está pegando sua fatia no mercado, tem seu etc. público, com certeza. Mas como eu quero polemizar esse negócio aqui, tá? Eu não tenho nada a ver com carro elétrico, nem com carro de combustão. Eu sou aqui um comunicador, tá? E o meu compromisso aqui é com o meu público, tá certo? Exatamente. Muito embora ele saiba que eu trabalho com carro, que eu vendo carro. Sim. Mas independente disso, quem está aqui é o jornalista Ailson Lino, não o vendedor de consórcio Ailson Lino. Com certeza. Eu quero saber o seguinte, eu ouvi dizer por aí, eu não sei se é mito ou se é verdade, se um carro elétrico pegar fogo, ele não apaga nunca, não tem santo que faça ele apagar, isso é verdade? Ele apaga quando acabar todo o oxigênio e o combustível que ele mesmo gera. Enquanto isso, não tem extintor que apague. É muito difícil, tem que usar milhares de litros d'água, então milhares de pó. Por que, doutor? Porque é o seguinte, eu falei anteriormente que para que haja combustão são necessários 3 elementos. O combustível, o comburente, que é o oxigênio presente no ar, e a fonte de calor para iniciar essa combustão. E quando o carro elétrico ele pega fogo, ele mesmo gera esses elementos. Olha só. Um carro elétrico vai pegando fogo, você joga dentro de uma piscina, jogar no mar, lá junto do Titanic, ele continua pegando fogo, porque por que o fogo não pega dentro d'água? Porque na água não tem ar. Mas a própria bateria do carro elétrico gera, na reação, né, de combustão, gera o próprio combustível. Ela se alimenta, então não precisa do ar da atmosfera para que haja combustão em um veículo elétrico. Mas eu tô falando isso, galera, não tenha medo de pegar fogo, que seu carro não vai pegar fogo, pelo amor de Deus. Mas é uma informação interessante. Sim, é interessante. Super por isso interessante. Que estão cada vez mais rigorosas as normas para você armazenar, para você transportar e principalmente para você fazer a manutenção de um carro elétrico, porque a tensão ali não é 110 não, você bota dentro no tomar 110 você toma um susto, né? Imagine 600 volts. Vixe Maria. Engraçado essa questão do incêndio, até pra galera saber, se um carro a combustão estiver pegando fogo, extintor pra dentro você pode salvar, né? Elétrico nem gasta extintor, se pique. Começou, isole ar e corra o mais rápido que puder. Gente, se tiver uma piscina próxima, tem de... A gente está levando aqui ludicamente, mas a coisa é séria. Essa informação, eu acho necessária essa informação. Sim. Gildson Dantas, tem tanta coisa pra gente falar. A gente falou do motor, ficou lá no capô aberto, a gente falou do motor. Desceu para os pneus para fazer a revisão. Foi para dentro do carro para viajar, pegamos estrada, fizemos curva, olhamos tudo. Falamos de tudo um
pouco, mas falta muita coisa. Eu sei que você tem um curso para mulheres, né? Mecânica para mulheres. Me fala desse curso. Olha, esse curso é o seguinte, geralmente ele é patrocinado por uma grande empresa, um centro automotivo, uma montadora, uma distribuidora de óleo, direcionado para as mulheres, porque infelizmente as mulheres são as maiores vítimas de profissionais sem escrúpulo. Sim. Né? A mulher, ela é muito mais cuidadosa do que o homem, isso é um fato. Sempre, em tudo. Tudo. Então, às vezes, um profissional em um posto de combustível, na loja de peça, no centro automotivo, olha, se você não trocar essa peça, o carro vai pegar fogo. Se você não trocar aqui, o motor vai bater. E tudo isso é metendo medo dela, mentira, querendo vender. Com medo de que realmente aquilo ali venha a acontecer, ela termina fazendo um serviço desnecessário ou pagando mais caro por uma peça. E o curso de mecânica para mulheres, eu não vou ensinar ninguém a consertar carro. Nesse curso é muito comum algum participante perguntar: professor, você vai ensinar a retirar o carro do prego se o carro der um problema na rua? Olha, se o carro der um problema na rua, dificilmente você vai dar um jeito. O carro hoje é muito complexo, tem componentes eletrônicos, você precisaria ter um conhecimento técnico muito vasto e ferramentas apropriadas. Então eu vou ensinar como o carro nunca quebrar, porque o carro não é para quebrar. Se quebrou, houve alguma falha na manutenção ou no projeto. Então o carro não é para quebrar. Projeto estando ok, um carro pode rodar 500 mil quilômetros e não é para quebrar. Eu vou ensinar das dicas para a gasolina, tudo que conversamos aqui sobre combustível, sobre lubrificante. Né? E as mulheres que estão nos assistindo agora, caso se interesse por esse curso, o que é que ela tem? Onde ela tem que procurar? Olha, geralmente eu divulgo no meu Instagram. Qual é o seu Instagram? Fala, Gildson. Gildson Dantas. Gildson Dantas. Vai lá, mulher que quer saber tudo sobre carro. Tem umas dicas interessantes lá. Além das dicas que você vai ver no Instagram do Gildson Dantas, você pode se inscrever no curso Mecânica para Mulheres. É legal. Quando tem assim, o início de inscrições, já tem uma turma programada, eu sempre divulgo né? no meu Instagram. Que legal. E aqui na Band você pode assistir também o meu programa Carros e Consórcios, que eu vou levar Gildson Dantas lá para fazer mais dicas. E quando ele lançar o curso, tiver vagas abertas, eu vou levar no meu consórcio, no meu programa aqui da Band, Carros e Consórcios, todo sábado na Band Bahia, sábado e domingo. E também Band Pará, tá certo? Carros e Consórcios. Eu vou levar você lá, Gildson. Aliás, você já esteve no meu programa várias vezes? Já você tinha um quadro no meu programa? Sim, já tive. Olha pra aí o que você faz com a gente, Gildson. Rapaz, no instante passou já. Que já papo legal, acabou, né? Muito bom, muito bom. Eu também aprendi muito, viu? Oh, Fiquei aqui ligado na aula do professor Ailson também. Meu Deus, eu não sabia que o consórcio tinha tantas vantagens, tantos benefícios. Não sabia que ele era tão flexível, tão resiliente. Aí, do jeito que eu posso comprar, de acordo com minha necessidade, minha condição de pagamento, tem muitas opções. Também é uma aula muito boa. Não se preocupe não, que daqui a pouco vai chegar ali o contrato, ele precisa assinar logo o seu contrato, tá? Gildson, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um bate-papo muito descontraído, bacana. O instrutor, esse calor, essa sua energia. Sim, descontração aqui total. Obrigado, Gildson, obrigado mesmo. Quero te trazer aqui outras vezes, tá bom? Sim, é só fazer o convite. Valeu! Galera, chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino convida, hoje com essa figura aqui, Gildson Dantas. Mande sugestão de pauta, bate na porta do vizinho, chama a família, diz pra todo mundo que o podcast Ailson Lino convida é, de fato, uma escola. Valeu, até a próxima. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.